Olá, internautas do Bocão News. Começa mais uma edição do Bocão News Entrevista na rodada de conversas com os candidatos a presidente do PT de Salvador. Hoje ao meu lado, o ex-vereador Gilmar Santiago, que tem uma longa trajetória aí na vida pública de Salvador e do estado da Bahia e que agora encara a tarefa, através de um agrupamento de correntes internas do Partido dos Trabalhadores, o Muda PT, de tentar e buscar se eleger aí presidente municipal do PT. Olá, Gilmar. Queria que o senhor fizesse a saudação inicial e falasse um pouco sobre a sua expectativa diante dessa eleição. É um prazer estar aqui, Luiz Fernando, nosso amigo aí de muito tempo. É um prazer estar aqui no estúdio do Bocão News. Dizer que eu não tinha nenhuma expectativa de sair candidato. Já tinha me preparado, inclusive, para estar apoiando a companheira Vânia Galvão dentro desse campo, né, do Muda PT, que é constituído por várias correntes, que tem lideranças que eu tenho muito orgulho de estar ao lado, né? Lideranças como Vânia Galvão, a companheira Marta Rodrigues, a companheira Moema Gramacho, o companheiro Nelson Pellegrino, Afonso Florencio, Robson Almeida, Jorge Sola, Marcelino Galo, Bira Coroa, Neuza Cadore, Luiz Alberto, e eu poderia citar aqui, né, os que são detentores de mandato e outros que ocupam outros espaços na luta social, na luta política. Portanto, é um campo, né, bastante robusto do ponto de vista político e ideológico para esse momento da conjuntura que exige um PT forte, de luta, sem vacilação, né? Uma oposição sem tréguas ao nosso principal inimigo, né? De classe, que é o prefeito ACM Neto em Salvador, né? Que conduz um projeto neoliberal e que nós precisamos fazer o enfrentamento devido, né? Para poder afirmar aquilo que o nosso partido tem feito no Estado, fez com Wagner, está fazendo com Rui Costa e que nós queremos ter a oportunidade no futuro de fazer com o Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu fui convencido depois de um longo período de mandato parlamentar e está querendo, inclusive, dar uma relaxada, uma descansada, mas diz que o guerreiro não descansa, né? E, portanto, eu estou aí nessa batalha para que a gente possa unificar o partido, que esse é o objetivo, né? Nesse curto período de campanha, muitas pessoas têm me ligado, dizendo da alegria de poder participar desse processo. Portanto, nós queremos fazer um amplo processo de mobilização nesse momento que eu considero que é um momento também de transição, né? De transição para uma recomposição, digamos assim, do projeto programático do PT, da sua militância. Nós precisamos fazer essa transição de trazer jovens para o nosso partido, né? O nosso partido realmente envelheceu, né? Um partido que tem mais de 30 anos, que chegou muito rápido ao poder, né? E que precisa também criar mecanismos de trazer, né, essa juventude para que a gente possa dar longa vida a esse projeto político em nosso país. O senhor toca num ponto que é interessante, que é uma das principais bandeiras de uma das suas principais adversárias dentro do processo interno do PT. A Dani Ferreira esteve aqui com a gente ontem e ela fala um pouco sobre essa questão da renovação no PT. E ela, sendo mais jovem, assim como Paulo Mota, que também é candidato à presidência do PT, também mais novo. Por que o senhor representaria essa bandeira, esse estandarte de renovação no PT, de rejuvenescimento no PT, sendo o senhor mais experiente do que os seus adversários? Veja só, primeiro, eu considero que tanto Dani como Paulo Mota são dois militantes importantes do nosso partido, né? São candidaturas que têm legitimidade, mas esse é um momento em que a gente precisa juntar, né? A gente precisa juntar e a juventude, né, tem que estar junto também com a experiência, né? Portanto, eu acho que a nossa chapa é apoiada por um conjunto de jovens. Essas correntes que estão me apoiando são as correntes que têm muito vigor nesse trabalho de juventude. Então,
poderia qualquer uma dessas correntes oferecer nomes também de pessoas mais jovens para estar nessa disputa, né? Mas o que nós estamos considerando, assim, Lula é o nosso presidente, é o nosso candidato a presidente nacional do partido, né? Em vários estados, em vários municípios, né, há uma grande mobilização no sentido da gente reforçar o nosso time, né, diante dessas ameaças que estão sendo desferidas pela direita brasileira e que, portanto, o nosso nome não é para sintetizar uma juventude contra a experiência, né? Mas nós vamos abrir caminho para esse processo, porque isso não se faz apenas com discurso, a renovação, se faz com conteúdo político. O conteúdo político é que nós queremos, por exemplo, fazer do setorial de juventude um dos setoriais mais ativos do Partido dos Trabalhadores. E, portanto, nós consideramos que o nosso nome, né, agrega nesse sentido, né, para juntar, né? E dizer também o seguinte, que apesar da idade me sinto também com bastante vigor, sobretudo para entender, né, e querer entender o que é que se passa, digamos assim, na cabeça da juventude, nos anseios dessa juventude, que sofre muito, sobretudo num momento como esse, de ataques aos direitos dos trabalhadores, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ataca de forma mais efetiva a juventude, né? E a gente entra em dois outros debates que são interessantes, que interessam para o ponto de vista interno e externo do Partido dos Trabalhadores. O primeiro é, como é que deveria ser, e o senhor foi vereador e sabe bem disso, as discussões e o comportamento da oposição, e principalmente dos petistas, em relação ao Tomé de Souza? Isso vem sendo cumprido pelos vereadores do PT. E segundo ponto, o PT perdeu capacidade de mobilização nas ruas? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um novo momento, né? Esse período em que o PT foi governo no plano nacional, talvez tenha sido um período em que normal, né, de priorização, de tocar a máquina pública, de tocar a ação institucional. Então nós perdemos fôlego do ponto de vista da capacidade organizativa, de mobilização, de uma relação mais forte com os movimentos sociais. Nós estamos vivendo um período oposto agora, um período em que a gente procura resgatar aquele PT, né, dirigente das lutas sociais, presente nos movimentos sociais. E, portanto, para esse momento, né, nós precisamos de uma oposição mais unificada e ao mesmo tempo mais combativa, né? Não dá, por exemplo, para ter na Câmara uma oposição que vá na contramão daquilo que a militância quer. A militância está com sangue no olho e, às vezes, a gente tem comportamentos que vão numa linha oposta àquilo que a militância do partido de esquerda quer. Portanto, eu acredito que a vereadora Marta Rodrigues está cumprindo muito bem esse papel, né? E quero até parabenizá-la porque, a partir do momento que Martinha entrou, Martinha tem conseguido o que eu não consegui, nem Vânia conseguiu durante o período que nós ficamos, que foi manter, digamos assim, a oposição toda unificada, né? Pelo menos até agora as votações, os vereadores têm seguido à risca lá a orientação do partido. O senhor é favorável à expulsão de Moisés Rocha e Luiz Carlos Suíca do Partido dos Trabalhadores? Olha, a rigor, eu não sou a favor da expulsão de ninguém do partido, né? Eu me sentiria muito constrangido se fizesse parte de uma organização política, seja um partido político, um sindicato, um condomínio, né? E tivesse a minha prática questionada, né? Portanto, eu acho que esse é um momento que deve servir de muita reflexão para os dois vereadores, né? Eles têm que se perguntar por que chegou a esse nível, né? Eu não me sentiria confortável numa situação dessa, né? Eu não estaria num lugar onde eu estou sendo questionado, né? Portanto, eu acho que assim, a permanência deles no PT, eu acho que não depende agora
digamos assim, depende de uma autocrítica profunda, né, que eu até então não vi ser feita. Até então, às vezes em que eu vi os dois vereadores se posicionando sobre o partido, era de que eles estavam certos e o partido estava errado. Então, eu acho que não é isso que a maioria do partido no município entendeu, né? Tem um recurso agora na estadual, eu não sei qual é o argumento que eles vão usar, né, para convencer a maioria do partido no plano estadual sobre esse processo. Eu acho que no plano municipal, o partido tomou a decisão correta, né, diante dos fatos, né, que, na minha opinião, não foi apenas a votação num candidato do DEM na eleição presidencial. É só pegar o histórico de votações, de como é que o partido orientou e como foi que os dois vereadores se posicionaram. Portanto, eu acredito que é um conjunto que contribuiu para que chegasse a esse momento. Agora, os vereadores poderão fazer uma autocrítica desse processo e a direção do partido no plano estadual vai analisar. O momento hoje, o senhor analisa dessa forma, não tenho certeza, mas o momento hoje é de crise institucional dentro do Partido dos Trabalhadores. O PT tende a entrar numa curva decrescente após o período que governou o país, o Estado, mas quando se conversa com os petistas com mandato ou que disputam mandato, a tendência que eles apontam é de que haverá redução no número de cadeiras ocupadas nos legislativos e nos executivos. O que fazer para reconquistar a militância e o lugar de crescimento? O que fazer para diminuir a decrescência, anular essa curva que tende à queda? Olha, isso é natural. Os partidos não são eternos para governar o país, para governar os estados e os municípios, né? Há os ciclos de mudança, de alternância, né? E o que nós vivemos nesse momento foi um golpe político que cada vez vai ficando mais claro para a população. E eu não tenho nenhuma dúvida que os efeitos desse golpe, né, a cada dia mais cruel sobre a vida das pessoas, sobre a vida da maioria do nosso povo, vai, né, junto com esse processo de organização interna que o partido está fazendo no país inteiro, com esse processo do PED, com o processo do Congresso Nacional, eu acho que vai ser os espaços da gente revigorar as nossas forças, fazer os ajustes necessários, né? O partido é feito de seres humanos, né? De pessoas, não é feito de anjos, não é feito de deuses, né? E, portanto, nós vamos encontrar o nosso caminho, né? E acho que os adversários estão dando uma contribuição extraordinária. Eu acho que, do jeito que está aí, Lula volta em 2018 e a gente volta novamente a fazer as coisas boas para esse país. No último PED municipal houve um acordo entre as correntes e vocês tiveram 3 presidentes se alternando aí ao longo do mandato. Isso, ao que parece, não funcionou tão bem quanto se esperava. O que tem de diferente nessa candidatura atual e quais são as suas plataformas? Olha, a minha plataforma não é uma plataforma individual, é uma plataforma coletiva, né, desse movimento, que está, né, no dia 17, sexta-feira, nós vamos fazer o lançamento na Faculdade Cairu, do companheiro Valdenor Pereira, que é o nosso candidato a deputado estadual, um deputado federal que honra o nosso partido, um intelectual, foi reitor da Universidade de Conquista, que participou de um projeto político vitorioso em Vitória da Conquista, que coloca a Conquista entre as cidades brasileiras com maior índice de qualidade de vida, né? E, portanto, essa experiência parlamentar Valdenor está trazendo para a nossa campanha de deputado de presidente estadual. Então, nós vamos fazer esse lançamento lá da campanha dele, da nossa candidatura também. E estamos construindo com a militância, nesses poucos dias, esse programa, né? Sem nenhuma dúvida, nós precisamos trazer de volta a militância, né? Então, nós estamos pensando num novo formato de funcionamento das zonais, né? Que
ao longo desse período, nós avaliamos que não teve um funcionamento mais adequado. Então, nós queremos transformar as zonais em frentes de luta por um novo projeto político em Salvador. Frentes de luta para poder denunciar, né, o abandono da saúde em Salvador. O governo do estado, domingo, promoveu, através do Hospital da Mulher, uma ação social lá no Largo de Roma, em que quase gerava uma situação, né, constrangedora, mas felizmente, né, todas as pessoas foram atendidas e uma outra parte está sendo atendida. Milhares de mulheres foram, né, para esse lugar, porque a saúde, a atenção básica em Salvador não existe. Se a mulher quiser ir, não tem ginecologista, não tem pediatra nas unidades de saúde. Eu dou como exemplo o bairro em que eu nasci, que o prefeito ACM Neto levou 4 anos fazendo a reforma foi concluída em novembro e até hoje eles não reabriram o posto. Não tem médico, não tem profissional, o posto está fechado. Então a gente precisa denunciar isso, precisa denunciar que a gente tem a pior educação infantil do país. Precisamos denunciar essa prefeitura que vendeu 59 terrenos públicos, né, e não construiu nenhum equipamento público em cima disso, né, que governa de costa para o povo, sem investir nas encostas, né? Então o governo do estado terminou ampliando as ações que deveriam ser da prefeitura de Salvador. As zonais vão ser espaços para a gente debater a vida das pessoas nos bairros e na região, né, e fazer frentes de luta, de mobilização, para que a gente possa, com isso, afirmar a presença do PT nesses lugares. Então, essa, para mim, é uma das principais tarefas nesse momento. Fazer também discussões amplas com a militância, nós queremos fazer plenárias regulares, né, a cada 3, 4 meses, 5 meses, chamar a militância do partido para reunir, para estar discutindo a conjuntura, para estar discutindo as mobilizações sociais. Portanto, assim, nós queremos um PT atuante, vivo, né, e com o conjunto de forças que estão nos apoiando, eu acho que a gente vai fazer isso. Nacionalmente, como é que o senhor vê o Partido dos Trabalhadores hoje e o seu lugar no espaço político? Olha, o PT é uma experiência fruto do acúmulo de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras desde a formação do país, né? O PT é herdeiro das lutas libertárias do nosso povo, do Partido Comunista na década de 20, das lutas anteriores, né, do período ainda de escravização, de todo o processo de resistência e de luta democrática, já que nós somos um país que de cada 10 dias da história, 7 foram vividos sob a égide da escravidão, passamos por várias ditaduras militares, vários períodos de autoritarismo, né? E o PT é o partido que surge como uma referência mundial, né? A partir do PT, da vitória de Lula, a gente transformou a América Latina e fez uma política internacional que fortaleceu, né, os BRICS. Né? Então, assim, as conquistas do PT não são conquistas apenas no nosso país, conquistas que foram para o continente, né? E que agora a gente está vivendo um período de retrocesso, né? De retrocesso. Então, para onde o Brasil caminha, o mundo caminha, né? Influencia o mundo inteiro. Então, eu acho que, e não é à toa que essa perseguição toda a Lula, né? Que hoje foi, inclusive, depor, né, como réu, de um processo em que está muito claro o circo que está montado. O presidente Gilmar Mendes do TSE falou que é possível caçar a chapa Dilma-Temer e Temer poder disputar a eleição, né? Ou seja, então, eu acho que todo esse aparato que está sendo montado é porque a elite brasileira, né, a elite brasileira tem medo do PT, né? Ela não só odeia o PT, mas ela tem medo exatamente dessa capacidade que esse partido tem, né, de renascer das cinzas, renascer de todo esse processo. Então, assim, um lugar na história do país para o PT é um lugar que vai ficar para muito tempo, né? A gente vê experiências partidárias
que duraram tempo no Brasil, se a gente pegar a história dos partidos, o PTB, o próprio PMDB, né, que fizeram muito menos do que o PT fez nesse período em que a gente governou. Portanto, eu vejo com muita esperança, né? Acho que esse é um momento difícil, que nós vamos superar, né? E agora vamos superar coletivamente, com a militância, né? Como superamos em 2005, que eles achavam que o partido ia morrer em 2005, né? No chamado mensalão, e a gente voltou, né? Com muito mais força. Portanto, assim, podem esperar que 2018 está chegando e a gente vai estar nas ruas enfrentando o Temer, enfrentando o golpe e preparando, pavimentando o caminho para a volta de Lula e para a volta da esperança da classe trabalhadora e do povo brasileiro. O senhor fala uma coisa interessante aí durante a sua resposta, que é essa capacidade do PT de se retroalimentar, enfim. É um dos poucos partidos, se não o único, que tem essa vida interna turbulenta, com eleições, com efervescência, com disputas, e com disputas bastante ferrenhas. E o senhor fala também um pouco antes sobre unificar o partido, mas numa campanha eleitoral em que há, para dentro e para fora, muitas acusações das correntes, das tendências, como é que consegue depois reunir essas peças todas para que o rumo seja um só? Olha, o PT se diferencia dos outros partidos exatamente por não ser um partido monolítico, né? Que compreende que a natureza humana, né, nas sociedades humanas, as pessoas, os indivíduos têm diferenças, né? E, portanto, o que o PT faz é exatamente compreender essa diversidade, né? E isso sempre no PT foi uma coisa que somou mais positivamente, na minha opinião, do que negativamente. Nós vamos fazer uma campanha sem ataques pessoais, sem nenhum tipo de baixo nível político, respeitando todas as candidaturas, todas as ideias que estão sendo colocadas no debate. Portanto, para nós não vai haver nenhuma dificuldade depois da eleição, né? Nós ganhando a eleição aqui em Salvador e no Estado, eu acredito que Valdemar é uma pessoa extraordinária, é um gentleman, né, do ponto de vista do diálogo. Então, acho que nós vamos fazer esse processo fácil. Da mesma forma que os nossos concorrentes também são pessoas que também têm esse tipo de comportamento. Portanto, eu acho que o PT vai sair muito mais forte desse processo. Mas o que lhe diferencia dos seus adversários? Olha, eu gosto de falar por mim, né? Eu sou uma pessoa que sou transparente, gosto de trabalhar, né? Sou sincero, né? Tenho convicção nas ideias que eu defendo, né? Então, eu não sei se isso me diferencia dos outros, mas eu quero afirmar exatamente isso. E acho que tenho capacidade de juntar também as pessoas, né, em torno de um projeto. E é isso que a gente vai fazer na eleição e depois na gestão, né? Inclusive, aproveitando inclusive o acúmulo também positivo que o nosso partido tem, né? Então, é importante dizer que essa direção que está encerrando o seu mandato, eu acho que cumpriu bem o seu papel ao longo dos anos aqui em Salvador, né? Portanto, nós queremos aproveitar também esse acúmulo e aprimorar no sentido da gente poder caminhar para frente. Um minuto aí para o senhor pedir voto para os seus eleitores do PT, se despedir. Bom, eu queria, nesse momento, né, pedir para que as pessoas que são simpatizantes do PT e que não são filiados ao Partido dos Trabalhadores, se filiem ao partido. Na nossa campanha, a gente vai estar também abrindo um espaço para fazer novas filiações. Porque tem muita gente que milita no PT e às vezes não cumpre esse processo formal que é a filiação. Eu estava olhando a lista de filiados de algumas zonais que eu tenho feito reuniões e assim, realmente nós precisamos filiar a juventude, né? Talvez nós tenhamos menos de 10%, né, dos filiados ao partido que são jovens, né? É um número, na minha opinião, muito, muito pequeno, muito baixo.
Então a campanha vai servir para isso. E dizer àqueles filiados que já têm muito tempo de filiado, que não têm participado, inclusive, de outros processos eleitorais, que esse é um momento crucial para a vida do PT e que nós queremos que essas pessoas possam não só participar da eleição, como também do processo de gestão também que nós vamos implementar no PT de Salvador. Bocão News entrevista fica por aqui. Agradecemos a presença do candidato a presidente do PT de Salvador, Gilmar Santiago, e até a próxima.